Olá, nessa unidade 4, iremos discutir agora os fundamentos sociais do conceito de educação. Até esse momento nós discutimos a formação social do indivíduo, como ele se transforma num ser social, como ele é construído, como ele é formatado, como ele é moldado. A partir de agora estaremos conversando sobre jovens e adulto, que é um ser que já está pronto e que agora tem uma nova missão dali para frente. Mas antes de chegar nele efetivamente, vamos trabalhar a ideia de educação, discutindo efetivamente que a educação ela também tem interferência da sociedade. Ela está dentro de um contexto histórico, ela está dentro de um contexto cultural, ela está dentro de um contexto político, de acordo com que cada uma dessas nuances que estão por fora dela interfere nela, ela também tem uma força de interferir neles. É esse jogo que a gente vai estar discutindo nessa unidade. E aí o que nós vamos ver? A educação como fenômeno da cultura. Até agora, acredito que tenha ficado claro que toda a sociedade tem uma interferência no indivíduo. E, claro que não teria como fugir disso numa interferência em cima da educação. Ela está sendo formatada de acordo com o momento, então de acordo com a cultura de cada um. A educação como uma possibilidade humana. Pode ser até que os animais, ditos irracionais, possam até aprender, mas eles não conseguem ensinar. Então, por isso, essa questão de compreender que a educação é algo humano. É só nós que conseguimos aprender, evoluir e atingir patamares cada vez maior nessas possibilidades. A educação como uma função social permanente. Novamente, aqui a gente vê a força da sociedade interferindo na educação. Claro, a escola, a educação vai estar funcionando de acordo com as necessidades que a sociedade tem. E é fácil perceber isso quando a gente fala de profissões. De acordo com a profissão que está sendo necessário no campo econômico, a educação vai estar formatando formações, formatando profissões, formatando tipos de discussões para atingir e ter o seu papel social sendo realizado. A educação como um processo histórico de criação do homem para a sociedade. Novamente aqui a gente volta naquela tríade, Claro, que a educação e a escola está dentro de um momento específico. E é claro que ela vai estar formando essas pessoas para aquela sociedade, para aquela característica. Não teria como eu estar criando aqui, ou formatando as pessoas na escola para um tipo de sociedade, eles saírem da porta da escola e não conseguir se integrar. Então aqui as duas coisas têm que estar integradas ao mesmo tempo. E por último, e essa é a grande discussão que vai ser a nossa ponte para a nossa última unidade, a unidade 5, que é a educação infantil e a educação de adultos, caracteres distintos entre essas modalidades da tarefa social. Aqui é outro ponto, quer dizer, quando estamos falando de criança, nós estamos falando de uma educação que está formatando ele para a vida, de alguém que não está preparado ainda. Quando estamos falando de adultos, nós estamos falando de uma educação que vai privilegiar efetivamente alguém que vai buscar algo especial, alguém que já tem uma participação econômica, alguém que já tem uma participação social, alguém que já tem uma participação política. Então, a educação para ele tem que ser diferente do que para o outro grupo que está começando ainda a ser um ser social, está sendo formado ainda como um ser social. E qual vai ser o grande objetivo nosso? Reconhecer que a motivação para aprender é maior se for interna, uma necessidade individual, e se o conteúdo a ser aprendido tiver uma aplicação imediata. Quer dizer, quando estamos falando de jovens e adultos, estamos falando de alguém que vai buscar educação não porque foi obrigado, mas porque ele sente uma necessidade, ou para melhorar profissionalmente, ou para se integrar melhor na família. Normalmente, um adulto vai estudar porque quer ajudar os filhos. Então, efetivamente, ele está pensando sempre em algo que vai ajudá-lo imediatisticamente. Não é algo que vai formá-lo aí, levar 10, 8 anos para chegar à sua formação. E por último, identificar a facilidade dos adultos em aprender pela experiência. Claro, não podemos esquecer que nós falamos de adultos, estamos falando de alguém que já está na sociedade, que já está vivenciando, que já aprendeu muito, que já ensinou muito, que já apanhou muito com a vida. Então, efetivamente, a gente tem que levar em conta essa experiência vivida. Esse é um ponto principal que a gente vai trabalhar agora. Mas para relembrar, aqui tem a imagem de o pai da sociologia chamado Émile Durkheim. Durkheim, efetivamente, ele vai
está aparecendo os seus estudos e foi um dos únicos sociólogos que escreveu sobre educação, né? Com educação no seu sentido mais importante possível. Então ele vai surgir no século XVIII para o século XIX, o Émile Durkheim está situado ali, é um francês, ele já vem de uma influência maior positivista, então ele acredita em algo que seja concreto, não em algo abstrato, e nas suas obras Educação e Sociedade, que é uma obra clássica, ele vai estar situando o papel da educação, mas de uma forma diferente do que se discute nesse momento. Mas ele vai estar discutindo efetivamente assim, você já deve ter ouvido falar a frase educação para a vida. Essa é uma frase cunhada pelo Durkheim, que ele vai falar que a educação não está ali para formar as pessoas para aprender química, física, biologia, português, mas ela está ali para formar as pessoas para a vida, quer dizer, para transformá-las em um ser social, para que ele possa se integrar cada vez melhor e conviver na sociedade. E é nesse papel que a gente vai ver o conceito dele agora, que a gente vai ver o papel e a importância do adulto. Ele é fundamental nesse momento. Por isso a educação que a gente está discutindo, uma educação social, efetivamente vai se colocar agora, nesse conceito de educação do velho Durkheim. Então vamos lá. Ele vai dizer para a gente o seguinte, a educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Veja que ele faz uma distinção muito clara, né, entre o adulto, que para ele já é algo que já está formado, que já está construído socialmente, que já está muito claro, né, quais são as normas, quais são as regras, quais são as formas de pensar, de agir da sociedade a qual ele faz parte. E que também ele ajuda a transformar essa própria sociedade a qual ele faz parte. Então ele já está pronto, ele já está construído. Mas o Durkheim fala para a gente que a função dele vai ser de contribuir, não é? Para que formate nessa geração que ainda não está preparada enquanto ser social e repasse para essa nova geração todas as informações necessárias. Né? Já que nós somos esse ser em branco, então a geração mais adulta é que vai inculcar na geração mais nova todas as informações necessárias, né? Para que ele se transforme num ser social. E sempre relembrando, quando a gente fala de ser social, nós estamos falando que é um ser que já está com todas essas atividades que eu tenho repetido aqui algumas vezes. Quer dizer, ele já está formatado com todas as normas, regras, maneiras de pensar, maneira de agir da sociedade a qual ele faz parte. Se isso não fosse possível, efetivamente um adulto poderia formar essa criança e quando ele saísse da porta de casa para fora, ele não conseguiria interagir. E não é essa a função. Ele está colocando a responsabilidade nesse adulto que já está pronto. E ele vai inculcar nessa nova geração, ainda que não se transformou num ser social, todas essas informações. E vamos continuar. E aí tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certos números de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política e no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destine. Veja que aqui o Durkheim faz o grande objetivo dessa formação, dessa educação para a vida. Quer dizer, se eu estou pegando essa criança que ainda não é um ser social, que está sendo formado, aqui ele finaliza, fechando para a gente, que essa educação vai estar formatando efetivamente essa criança agora com todos os acunhos morais, com todos os acunhos de regras, de hábitos, de costumes, né, para a sociedade. Ele fala sociedade política, mas para a própria sociedade que está sendo reclamada naquele momento, que é uma necessidade naquele momento, mas efetivamente e até para onde ele se destine. Né? Então vamos imaginar que na época da ditadura militar, aqui no Brasil, a gente tem uma escola, uma educação que vai ser formatada para atingir essas crianças para aquele tipo de sociedade. É só imaginar que a gente não tinha nem sociologia e nem filosofia, essas duas disciplinas são caçadas, não é, de todo o arcabouço das crianças na escola. Até porque a ideia não era criar um indivíduo, um ser social crítico. Quando a gente volta à democratização, então, quer dizer, a gente mudou a sociedade. Né? Então agora a gente está na democracia. Essas duas disciplinas voltam de novo aos conteúdos na escola. Em 2010 passam a ser obrigatórias em todo o banco escolar. Então a gente vê como a sociedade vai determinando e como ela vai necessitando e como a escola e como a educação vai se adequando a essas novas necessidades. E aqui o papel do adulto nessa formatação toda, não é? Ingerindo
abarcando e efetivamente ampliando e inserindo, inculcando, para utilizar um termo que é do velho Durkheim de novo, né? Inculcando todas essas informações para aquela sociedade, para o que ela está necessitando. Aqui nós temos uma imagem efetiva de qual é o papel da escola, né? Ao mesmo tempo que ela vai sendo interferida pela própria sociedade, pelo campo econômico, pelo campo político, ela também vai interferindo em tudo isso. E é fácil a gente imaginar, não é, que quando pensamos em profissões isso fica fácil. Por exemplo, o curso de administração de empresas, até 2007, ele tinha uma formatação do quê? De formar para aspectos muito específicos. Eu me formava em administração com ênfase em recursos humanos, me formava em administração com ênfase em finanças. Em 2007 eu precisava formar agora pessoas mais genéricas, para poder ir para qualquer lugar do Brasil. Então é baixado até uma normatização que acabam-se com essas ênfases. Agora a gente se forma em administração de empresas. E aí a gente vê efetivamente como a escola vai sendo preparada. Como no início dos anos 90, né, com as privatizações, as empresas começam a precisar de profissionais muito rápido e aí aparece essa modalidade chamada de tecnólogo, que nós só tínhamos os bacharelados e as licenciaturas. Então aparece o tecnólogo, que é uma formação muito rápida, 2 anos e meio, 3, até 3 anos e meio, porque a gente precisava abarcar o mercado com esses novos profissionais, para essa nova realidade que tinha surgido nos anos 90. Então a gente vê que conforme a sociedade se modifica, conforme a economia se modifica, a escola e a educação também tem o seu papel. Por isso o papel social da educação. E aí, para finalizar, a gente começa a entender efetivamente numa ideia do Brucover, que vai completar os ideais do Durkheim e fala para a gente assim: como parte integrante da sociedade, a escola pode funcionar como uma agência de mudança apenas quando figurada em seu contexto histórico, social, político e econômico, ao qual ela, escola, influencia e é totalmente influenciada. Então veja que o Brucover fecha com chave de ouro os ideais do Durkheim, discutido até agora. Quer dizer, a gente está pensando sempre a educação como uma função social, e é exatamente essa, né, de preparar as pessoas para a vida, mas que também essa educação não está fora de um contexto. Ela está influenciando e sendo influenciada por tudo que está ao seu redor, né? Seja a economia, seja a própria sociedade, seja o campo político, seja o campo cultural. Conforme isso tudo se modifica, a educação também se modifica. E assim, nessa convergência efetiva. Então, agora, para a gente completar essa discussão, nós vamos discutir na próxima unidade, na unidade 5, como tudo isso vai ter uma interferência nos jovens e adultos. Quem é ele e como ele se modifica e como a educação vai acessá-lo. Essa é a nossa discussão no próximo módulo.